Olá, professor, boa noite. Aqui é o Enzo, sou do grupo do Pedro, do projeto de Tecnologia e Sociedade. Vou apresentar aqui minha parte que eu fiz, que era a parte do roteiro do projeto. Eu vou abrir aqui o Word do projeto. E o nome do roteiro, né, do nosso projeto é Ter Iguaçu, o Segredo das Águas. Que eu vou explicar agora o jeito que eu fiz. Foi basicamente o o roteiro nasceu de um desejo de, tipo, unir uma narrativa interativa e ter consciência ambiental com base nos elementos da cultura brasileira. E a gente estava a fim de juntar tudo isso aí numa única história e ficar de um jeito que o pessoal, que são jovens, né, acredito, de 12, 13 anos, fosse entender. E a gente também escolheu o jeito de escolhas, né, como pode ver, como fosse uma visual novel. Aí o roteiro eu tive a ideia de envolver um pouco de fantasia, né, com base também em algumas figuras do nosso folclore e também envolver alguns dilemas morais. Aí como fonte de inspiração para o nosso pro roteiro que eu criei, eu usei alguns livros e outras histórias, como O Pequeno Príncipe, A Lenda das Cataratas do Iguaçu. Também usei o livro A Revolução dos Bichos, de George Orwell, e entre outros, e ainda um pouquinho de, né, por minha parte, os escritos de Anne White, que ela ensinava sobre responsabilidade com o meio ambiente. Aí, como eu disse, o processo da criação envolveu um desenvolvimento de uma estrutura narrativa interativa, onde cada decisão do jogador influencia no desfecho das histórias. Aí o criei o roteiro com 5 fases. Aqui o sopro da nascente, a cozinha na escola, a trilha da desconfiança, cadê o conselho partido, a fase das decisões e o epílogo e os finais. E cada fase se passando em um lugar diferente. E tipo, além de entreter, eu tentei buscar provocar uma reflexão sobre ética e convivência e sustentabilidade. Tentei usar um tom simbólico épico foi intencional, transformando o Rio em um personagem espiritual que observa, sofre e renasce conforme as escolhas feitas. E a proposta principal é que o público perceba que a natureza também tem voz, né? E que o silêncio dela pode significar o fim de todos nós. E o jogo, né, não é o Segredo das Águas, né? Iguaçu, o Segredo das Águas não é tipo só um jogo, assim. Pelo menos não na minha visão. Tá mais para um convite e uma empatia ecológica, né? Ele faz, tipo, o jogador, né? A pessoa que tá jogando se perguntar, tipo, o que eu devo fazer para vencer? Será que essa escolha que eu fiz foi a melhor? Será que tinha alguma. Será que eu podia ter feito algo diferente? Será que aquela escolha foi. Será que a escolha que eu fiz foi a mais sábia? Aí, se tipo, ele achar que não foi a mais sábia, ele pode voltar, né? Também dependendo do final, como aqui está mostrando. Dependendo do final, ele pode querer rejogar o jogo de novo. E é basicamente isso que eu queria trazer com o roteiro. E é isso. Muito obrigado pela atenção, professor. Uma boa noite. Até mais.